As operações seguem lideradas por técnicos moçambicanos. Esta aqui é uma planta número 3, serve para extração, produção da própria arreia pesada. Nós trabalhávamos com vietnamitas e chegou um tempo, vandalizaram algumas situações e ligaram alguns cabos e deixaram assim de uma forma anormal, mas entre moçambicanos conseguiu-se consertar e logo entrou a função do trabalho e até já a função do trabalho já está aí normalmente. A produção na planta de processamento acontece com todo o afinco. Afinal, do outro lado do mundo, há clientes à espera destes recursos minerais para mover outras indústrias. Anualmente, mais ou menos, podemos estimar mais ou menos em 100 mil toneladas. Neste processo a gente faz uma divisão, mas em termos mensais, temos um navio por mês. E neste momento estamos em processo, por exemplo, de aumentar a capacidade, porque a empresa está a crescer, a empresa é grande, então pretendemos aumentar a capacidade para termos uma média de 2 a 3 navios por mês. Temos 6 fábricas do outro lado, em que produzem o minério e é enviado para esta instalação. Temos aqui, por exemplo, do nosso lado temos o ilmenite, do outro lado temos o zircão. O ilmenite e o zircão entraram na lista dos principais minérios exportados desde que o país iniciou a extração de areias pesadas em 2007. O negócio está cada vez mais a despertar o interesse de investidores estrangeiros. Em 2018, dois empresários russos criaram a Tazeta Resource Limitada, detida 50% por Vasil Turbinikov, e Evgen Volozov, também com 50%. As operações em Peban iniciaram em 2019 e Evgen Volozov foi nomeado administrador-geral com responsabilidades de as operações diárias, contacto com clientes, negociação de preços, venda e recebimento de receitas. A relação de confiança que existia entre os dois sócios entrou em crise quando a gestão de Volozov começou a ser associada a práticas contrárias à sociedade, com contornos de crimes fiscais e não só. Em 2024, iniciou uma batalha judicial para o afastamento de Evgen Volozov da direção máxima da empresa e em maio deste ano entrou uma nova direção liderada por Vasil Turbinikov. Esta aqui é uma das fábricas que sofreu sabotagem perpetrada pelos vietnamitas, não é? Que encabeçadas pela antiga direção, nesse caso, liderada pelo Evgeny Volosov. Ele que deu ordens para os trabalhadores, nesse caso, destruíram essas tubagens, destruíram os cabos elétricos, isto no sentido de dificultar nós, como a nova direção, trabalhar de forma normal. A parte de separação magnética na fábrica de processamento de areias pesadas também terá sofrido sabotagem. Os vietnamitas que trabalhavam conosco, quando se aperceberam a vinda da nova direção, a tendência era mesmo desligar tudo e impedir, para que impedissem para os trabalhos continuassem. Chegada a nova direção, ele veio ter conosco, porque nós moçambicanos estávamos cá, ele veio ter conosco, perguntando a nossa capacidade, se era possível trabalharmos sem precisar da presença deles. E nós afirmamos que sim, e ele pediu exatamente que podemos religar as fábricas, e foi o que nós fizemos. A antiga direção é acusada ainda de falsas declarações da qualidade dos minérios exportados. Estes 3 documentos são referentes a uma das exportações e têm a data de 20 de julho de 2023. No documento enviado às autoridades nacionais, os dados mostram uma baixa concentração de minérios, mas o documento supostamente entregue ao comprador final na China tem uma concentração maior, quase que os mesmos dados apurados pelo agente independente que analisou o produto a pedido do comprador final. Por nossa parte, nós sempre acompanhamos os dados de acordo com os procedimentos normais em termos de laboratório para a obtenção dos resultados. A nossa base de dados também reflete consoante nessas percentagens que nós sempre vinhamos fazendo, só que
Com base nessa informação que nos chega e houve alteração dos resultados e as percentagens não são aquelas que atualmente estamos a produzir aqui internamente, tornou-nos surpresa e fomos partilhados até as percentagens, ficamos surpresos em relação a essas discrepâncias. Baixa qualidade de minérios declarada no país implicava igualmente uma declaração de um valor abaixo do valor de venda no mercado internacional e, consequentemente, um valor baixo pago às autoridades moçambicanas. Nesta fatura, por exemplo, entregue às autoridades nacionais, são declarados $81,45 por tonelada, quando o valor negociado com o comprador final era de $350 por tonelada. Outro dado que chama a atenção é que na primeira fatura, a Tazeta vende os minérios à empresa Luzan International. A empresa compradora faz parte de um grupo de empresas que inclui a Hunan Mine Metals, cuja sede está em Vietnã e reporta-se ter ligações com o sócio da Tazeta, Evgen Volozov. E na segunda fatura, a Hunan Mine Metals é a vendedora dos mesmos minérios e o comprador é a empresa CND. Este navio é mais um capítulo neste processo todo. Está apreendido aqui no canal de Peban há mais de 2 semanas por decisão do Tribunal Marítimo de Sofala. Trata-se do tribunal que tem jurisdição em toda a zona centro do país. Este navio tem uma série de irregularidades dos processos contratuais, nesse caso, entre o próprio navio e a antiga direção, nesse caso, a empresa. Na comunicação feita ao agente do navio no dia 7 de maio de 2025, a Autoridade Tributária de Moçambique explica o seguinte: está apreendido junto os minérios por não cumprimento do estabelecido no número 1 do artigo 11 da Lei 28/2014 de 23 de setembro, que aprova o regime específico de tributação e benefícios fiscais das atividades mineiras e conjugado com o número 2 do artigo 4 do Diploma Ministerial número 91/2023 de 16 de junho, que aprova o regulamento de preços de referência para efeitos de determinação do valor do produto mineiro. Foi depois de uma investigação profunda que a Autoridade Tributária de Moçambique impôs à Tazeta Resources Limitada uma dívida de direitos e demais impostos no valor de mais de 159 milhões de meticais, como atesta este documento de 3 de abril de 2025. As acusações de fraudes ganharam contornos internacionais quando, no dia 14 de maio de 2022, um agente do Serviço Marítimo Internacional de nome Brandon Mustafa enviou este e-mail à empresa Manica suspeitando a existência de fraude em alguns documentos de transporte marítimo de minérios. No dia 31 de maio de 2022, a diretora regional da Manica, Filomena Lopes, enviou este e-mail à direção da Tazeta denunciando falsificação de carimbo da Manica, bem como da sua assinatura. Numa das passagens, Filomena Lopes escreveu: a minha assinatura é feita pelo carregador no conhecimento de embarque original, OBL, sigla em inglês. Isto deve parar imediatamente. Como operador de embarcação, deve estar ciente de que conhecimentos de embarques originais extras poderiam transformar-se numa ação judicial contra a Manica. A assinatura no verso é de UNAN e não da Manica. Por favor, destruir o carimbo imediatamente. Alguns dos documentos fraudulentos são estes, onde a assinatura de Filomena Lopes aparece à esquerda e a própria fonte das letras do carimbo é diferente do carimbo original da empresa Manica, onde a assinatura de Filomena Lopes está inclusivamente do lado direito. A antiga direção posicionou-se através do representante legal de Evgen Volozov sobre a diferença de dados do preço declarado em Moçambique e o de venda na China. A resposta foi esta: necessariamente essa contradição não existe, até porque foi aberta uma investigação esta que ocorreu a fevereiro de 2024 pela Procuradoria, e que desta investigação, dos técnicos da investigação, constatou-se que não existe nenhuma irregularidade. Não existe essa irregularidade, até porque a contradição que está em causa da apuração da investigação, não existe nada quanto a esta situação.
Quanto ao navio carregado de minérios que continua no canal de Peban por decisão judicial, a antiga direção desvaloriza o fato e explica porquê. Sempre que há esta situação do carregamento ou descarregamento de algum navio, é sempre acompanhado de um técnico do Ministério dos Recursos Minerais, como também das alfândegas. Então, aí está, o que vem a ser preocupante é que não existe essa contradição, porque há um elenco para que necessariamente a verificação desta situação do navio esteja atenta. Ora, é feita pelos técnicos, como também os agentes da alfândega. Em relação à dívida de mais de 150 milhões de meticais imposta pela Autoridade Tributária de Moçambique, Ivan Jairossi estranha o fato, alegando que a Tazeta beneficia de isenção fiscal. O que está a gerar a confusão nesse aspecto é entre a APEX e necessariamente a Autoridade Tributária. E que esta contradição que vai trazer essas dívidas é mesmo por estar a ser trazida por pessoas que vão tentar, de forma caluniosa, de forma danosa, trazer a Tazeta para um lado irregular. Mas a Tazeta goza de isenções fiscais e, atento a isso, é o que está a prevalecer agora neste exato momento, mas a situação já está sendo controlada no sentido de provar que a Tazeta tem esse gozo das isenções e que está dentro dela como assim corrido. O conflito entre os dois sócios parece ter beneficiado os cerca de 2.000 trabalhadores que, depois de longos anos sem aumento salarial, vão beneficiar de um aumento de 20%, assim como a introdução do seguro de saúde. Bem das vezes não podemos chocar nem lado A nem lado B. O que nós queremos mais é olhar a vida dos trabalhadores. Dizer que nós estávamos com a antiga direção, quase a funcionar conosco há 5 anos. Que 5 anos que nós como trabalhadores achamos que não foram 5 anos de bons sucessos, visto que tivemos muitas coisas, muitas preocupações, que sempre vínhamos lutando para o melhoramento dos trabalhadores, que sem sucesso. Por exemplo, aumento salarial, não é? Consideramos que estamos num setor mineiro, em que a base fundamental, estamos a falar nesse momento de 14.138. Então, este é o salário que a empresa paga, olhando como uma empresa que está há 5 anos a explorar e a produzir. Então, nós também sentimos que, de facto, isso não era bom incentivo para o trabalhador. Nem só tivemos problemas de seguro-saúde, não é? Assistência medicamentosa, visto que estamos perante numa empresa onde há tantos riscos, que a saúde sempre é em primeiro lugar. Por outro lado, as comunidades que perderam as suas terras por conta da exploração de areias pesadas aguardavam há 5 anos o pagamento de compensações, processo este que já iniciou. Nós não esperávamos, mas como já está a acontecer, já aconteceu mesmo, e estamos satisfeitos pelo valor que nós estamos a ser dado, porque ser arrancado sem nenhuma moeda na mão seria o pior. Quando houve medição, ficou-se muito tempo sem compensação, mas quando chegou a nova empresa, resolveu os problemas em fração quase 5 dias. Logo, eu hoje, que está a correr, que hoje foi o primeiro dia de pagamentos. O administrador de Peban acompanha o processo na empresa Tazeta e apela a uma resolução e entendimento entre as partes para que esta e outras empresas contribuam para o desenvolvimento do distrito. Sentimos que está a cumprir integralmente com aquilo que consta dos compromissos. É verdade que nós queremos mais. Para isso, privilegiamos o diálogo, para que esta empresa também compreenda que esta população precisa ter melhores condições de vida. E temos vindo também a encorajar a nossa população, a persuadir a nossa população para que saiba também acarinhar esta empresa, que tem, é verdade, tem a componente econômica, que é a parte interessada da empresa, mas também temos aquilo que é o desenvolvimento que a empresa contribui para o distrito.
Do conflito entre sócios às fraudes que podem levar o Estado moçambicano a revogar a concessão mineira, deixando cerca de 2.000 trabalhadores no desemprego. Como poderá a nova direção correr atrás do prejuízo? Uma pergunta que poderá merecer atenção nas próximas reportagens.